eu sou o professor Pedro Neto, sou professor de Física. Então, nessa videoaula, vamos dar continuidade ao movimento uniforme variado. Então, nessa aula, vamos demonstrar os gráficos desse movimento. Então, temos aqui o seguinte. Gráfico da velocidade em função do tempo. Só relembrando a vocês que no movimento uniforme variado, a velocidade ela está variando. Ou ela está aumentando ou ela está diminuindo. Então, graficamente, vamos ter o seguinte. Velocidade no eixo vertical e no eixo horizontal o tempo. Então, quando você vê uma reta crescente, significa dizer que a velocidade está aumentando. Começa um valor aqui igual a zero e a tendência no decorrer do tempo é ela aumentar. Quando você tiver uma reta crescente, então conclui-se que a aceleração ela é maior que zero. O que quer dizer? A aceleração ela é positiva. E nós temos então um movimento acelerado. Aceleração positiva, movimento acelerado. Agora, se você tiver então o gráfico novamente, velocidade em função do tempo, uma reta decrescente, o que nós estamos observando? Que a velocidade começa um valor maior que zero, mas a tendência é dessa velocidade diminuir, 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 até chegar num tempo em que a velocidade é zero. Então, nesse caso, temos uma aceleração negativa. Então, nós temos aqui um movimento desacelerado. Então, o gráfico da velocidade em função do tempo, nós temos uma reta crescente ou uma reta decrescente. Outro gráfico que vamos ter aqui é o gráfico do espaço em função do tempo. Então, vamos ter o seguinte. Espaço, né? Você pode ter um Szinho aqui na vertical e o tempo na horizontal. Repare que o gráfico do espaço, você tem aqui uma parábola. Ou quer dizer que o gráfico da função do espaço é nada mais que uma função do segundo grau, uma parábola. Aquela fórmulazinha lá do delta, a fórmula de Bhaskara. Então, aqui você vai utilizar. Então, vamos ter o seguinte. Quando você vê esse formato aqui de um U, o vértice voltado para baixo, né, significa dizer que toda vez que tiver esse formato aqui, é porque a aceleração ela é positiva, ela é maior que zero. Porém, vocês estão reparando aqui, eu tenho aqui a velocidade menor que zero, retardado, e a velocidade maior que zero, acelerado. Como entender isso aqui? Repare o seguinte, o gráfico começa bem aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, repare que nesse ponto aqui, o espaço que está começando é maior. Mas no decorrer, observe, o arco ele vai descendo, quer dizer, o espaço vai diminuindo o espaço, até chegar a um valor menor. Então, o que está acontecendo? A velocidade está diminuindo, ó. Por isso que ele coloca aqui, velocidade negativa. É retardado. Quando chega bem aqui no vértice, o que aconteceu? A velocidade foi diminuindo até chegar igual a zero. Bem aqui no vértice é zero. Então, após o vértice, o que vai acontecer agora com a velocidade? Ora, o espaço começa a aumentar. Ó. Aqui o espaço era menor, né, conforme o gráfico, e começa a aumentar. Então, se o espaço começa a aumentar no decorrer do tempo, é porque a velocidade é positiva e nós temos um movimento acelerado. Nesse outro gráfico, observe que o vértice agora está voltado para cima, o arco da parábola. Toda vez que tivermos o arco voltado para cima, o vértice, a aceleração é negativa. Vamos entender aqui esse movimento aqui retardado e esse acelerado. Como é que vai ser? Observe que o gráfico, a curva começa aqui. Repare que o espaço começa a aumentar no decorrer do tempo. Ó, vai aumentando, 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 aumentando. Quer dizer, se o espaço está aumentando no decorrer do tempo,
é porque a velocidade é positiva. Mas quando chega bem aqui no ponto, ó, o vértice, velocidade é zero. O que vai acontecer? Após isso, a velocidade começa a ficar negativa. Por quê? Porque o espaço está diminuindo no decorrer do tempo. Então, a velocidade é menor que zero. Então, tem um movimento acelerado. E nossa conclusão aqui sobre isso, o que nós vamos ter? O sinal da velocidade determina se o movimento é progressivo. Quando a velocidade é positiva, maior que zero, ou retrógrado, quando a velocidade for menor que zero. Não se esqueçam disso. Velocidade positiva, movimento progressivo. Velocidade negativa, movimento retrógrado. Porém, como agora nós não temos somente velocidade, nós temos aceleração, temos os dois, então devemos levar em conta agora os sinais. Então, se a velocidade for maior que zero, positiva, e a aceleração menor que zero, negativa, observe, positivo, negativo. Então, observe, se você fizer o jogo sinal mais o menos, vai dar menos. Ou, se a velocidade for menor que zero e a aceleração maior que zero, então quer dizer, velocidade negativa, aceleração positiva. Menos com mais dá menos. Quer dizer, o jogo sinal aqui está dando menos. Então, toda vez que acontecer isso, quando um for positivo e o outro for negativo, o movimento é retardado. Agora, se os sinais da velocidade e da aceleração forem iguais, observe, velocidade positiva, aceleração positiva. Ou velocidade negativa, aceleração negativa. Nós temos aí um movimento acelerado. Então, essa é a principal diferença entre um movimento retardado, é quando o produto da velocidade e aceleração é negativo, e movimento acelerado quando o produto velocidade e aceleração for positivo. E nós temos aí nosso último gráfico, que é o gráfico da aceleração em função do tempo. Então, no movimento uniforme variado, como já falei anteriormente, a velocidade está variando. Porém, algo é uniforme. Quem é uniforme? É igual. É a aceleração. Reparem que nesse gráfico, quando você vê sempre uma reta paralela a um eixo, é porque é algo que é constante. Quem é constante aqui? Ora, a aceleração. Ó. Essa reta aqui, a aceleração, para qualquer intervalo de tempo, a aceleração é a mesma. Como essa aceleração está acima do zero, da origem aqui, você vai ter então uma aceleração positiva. Aqui eu também posso ter a área da figura de um intervalo de tempo. E essa área da figura, se você calcular a área da figura, você vai ter a velocidade. No caso aqui nós podemos ter um retângulo ou um quadrado. É só multiplicar a base vezes a altura. Agora, se a aceleração, a tracinho lá, a barrazinha estiver abaixo do eixo zero, a aceleração terá um valor negativo. Então, esses são os gráficos, né, que eu deixo aqui a vocês para o movimento uniformemente variado. O meu muito obrigado.